Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Giovana, amiga da Juliana, a Juju. Hoje vamos fazer uma revisão geral sobre um vídeo da matéria de ciências que já está aqui no nosso canal. Aproveitando, se você ainda não viu esse vídeo, ele fala sobre o seguinte assunto: orientando-se pelo Sol. Legal, né? Lá você tem toda a teoria explicada e detalhada. Aqui nesse nosso vídeo de hoje vamos revisar tudo de uma forma bem legal. Vamos fazer perguntas e respostas para revisar tudo o que já aprendemos. Preparados? Então vamos começar. Mas antes, vou deixar um aviso para todos vocês amiguinhos. Se você quiser ter todo o conteúdo desse vídeo em um material escrito, com os questionários com várias perguntas e respostas para poder revisar mais, ler quantas vezes quiser, e ficar craque no assunto, além de toda a teoria dos assuntos dos vídeos de que falei, clica no link que está no primeiro comentário que a Juju fez. Você vai ser direcionado para a página com todas as informações. Vamos estudar então? Vamos lá! Vai funcionar assim: eu vou dizer qual é o tema e o assunto e vou fazer as perguntas e vou dando as respostas, certo? Vamos começar. Tema: orientando-se pelo Sol. O primeiro assunto é o gnomon. Qual a função do gnomon na orientação pelo Sol? Resposta: o gnomon é uma haste vertical que projeta sombra, permitindo determinar as horas e as direções cardeais através da observação da posição do Sol e das sombras projetadas. 2. Como os povos indígenas utilizavam o observatório solar para determinar as direções cardeais? Resposta: os povos indígenas observavam o movimento aparente do Sol e a posição da sombra projetada em um terreno horizontal para determinar o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano. 3. Por que o gnomon é considerado um dos instrumentos astronômicos mais simples e antigos? Resposta: o gnomon é considerado simples e antigo por ser uma haste vertical que projeta sombra, permitindo a determinação das horas e das direções cardeais de forma prática e eficaz. 4. Como a observação da posição do Sol e das sombras projetadas pelo gnomon auxiliam na formulação das direções cardeais? Resposta: a observação da posição do Sol e das sombras projetadas pelo gnomon revela regularidades na formação das sombras, o que contribui para a formulação das direções cardeais e a orientação no espaço. 5. Qual a importância histórica e cultural do gnomon na determinação das direções cardeais? Resposta: o gnomon desempenhou um papel fundamental na história da orientação humana, permitindo a localização geográfica e a determinação das direções cardeais com base na observação dos corpos celestes, como o Sol, e na projeção de sombras. O próximo assunto é: como o gnomon pode ser utilizado para localizar-se geograficamente? Qual é a função principal do gnomon na localização geográfica e na determinação da hora do dia? Resposta: o gnomon, uma haste vertical exposta ao Sol, cria uma sombra que revela informações sobre a posição geográfica e a hora do dia, sendo utilizado para entender nossa localização no mundo. 2. Como a posição do Sol influencia a sombra projetada pelo gnomon ao longo do dia? Resposta: pela manhã, a sombra aponta para o oeste, pois o Sol nasce no leste. Conforme o Sol se move para o oeste, a sombra encurta até o meio-dia, quando o Sol está no ponto mais alto no céu, e depois começa a alongar-se apontando para o leste. 3. Por que a sombra mais curta ao meio-dia pode auxiliar na determinação da direção norte geográfica? Resposta: a sombra mais curta ao meio-dia aponta exatamente para o norte no hemisfério norte ou para o sul no hemisfério sul, permitindo determinar a direção norte geográfica com base na posição da sombra. 4. Qual era a importância do gnomon para viajantes e exploradores antes da existência de GPS e outros instrumentos modernos? Resposta: viajantes e exploradores utilizavam o gnomon para navegação, conhecendo a hora do dia e a direção da sombra do gnomon para determinar sua direção geral e ter uma ideia de sua localização, antes da disponibilidade de recursos tecnológicos avançados. 5. Como a sombra projetada pelo gnomon pode variar de acordo com a posição do Sol no céu? Resposta: a sombra do gnomon muda de comprimento e direção conforme a posição do Sol no céu ao longo do dia, permitindo observar variações que indicam a passagem do tempo e a orientação geográfica. 6. Quais são os benefícios de utilizar o gnomon para se orientar em ambientes naturais? Resposta: o gnomon oferece uma forma simples e eficaz de determinar direções e horários sem depender de tecnologias modernas, sendo útil para navegação em locais remotos ou em situações onde recursos eletrônicos não estão disponíveis. 7. Como o conhecimento sobre a direção da sombra do gnomon pode ser aplicado na prática durante uma viagem?
Resposta: ao observar a direção da sombra do gnomon em diferentes momentos do dia, é possível identificar os pontos cardeais e ter uma noção da posição geográfica, auxiliando na orientação e na definição de rotas de viagem. 8. Quais são as características que tornam o gnomon um instrumento valioso para compreender a relação entre o Sol e a Terra? Resposta: o gnomon permite visualizar de forma direta e simples a interação entre a posição do Sol no céu e a projeção da sombra, facilitando a compreensão da dinâmica dos movimentos celestes e sua influência na determinação de direções. 9. Como a utilização do gnomon pode ser uma experiência educativa e enriquecedora para crianças e jovens? Resposta: a prática de observar e interpretar a sombra do gnomon pode despertar o interesse pela astronomia, geografia e navegação, proporcionando uma abordagem prática e interativa para aprender sobre a relação entre o Sol, a Terra e a localização geográfica. 10. Em que contextos históricos o gnomon desempenhou um papel fundamental na exploração e na expansão de territórios? Resposta: o gnomon foi utilizado por povos antigos e exploradores em diversas épocas para se orientar em viagens marítimas, expedições terrestres e descobertas geográficas, contribuindo significativamente para a expansão do conhecimento sobre o mundo e a conquista de novas terras. Agora vamos falar sobre o seguinte assunto: o relógio de sol. Qual é a função principal do relógio de sol? Resposta: o relógio de sol é um instrumento astronômico utilizado para identificar as horas por meio da sombra projetada por um gnomon sobre uma superfície, permitindo acompanhar o tempo com base na posição do Sol no céu. 2. Por que os relógios de sol foram sendo gradualmente substituídos por relógios mais precisos? Resposta: com o avanço da tecnologia e a criação de relógios mais precisos e práticos, os relógios de sol foram perdendo popularidade e utilidade, sendo atualmente encontrados principalmente em parques ou praças como peças históricas e decorativas, em vez de serem utilizados para medir o tempo de forma eficiente. Para finalizar, vamos ao último assunto: como seu corpo pode ser usado como referência para localizar as direções cardeais. O que significa orientar-se? Resposta: orientar-se significa descobrir onde está o oriente, o nascente, ou seja, encontrar a direção do leste. 2. Como podemos determinar a direção oposta ao leste? Resposta: a direção oposta ao leste é o oeste, também conhecido como poente ou ocidente. 3. O que um observador deve fazer para identificar a direção norte e sul utilizando seu corpo? Resposta: esticar os braços, um para o leste e outro para o oeste, resultará na direção norte à frente e a direção sul nas costas. 4. Por que o leste é considerado a direção onde nasce o Sol? Resposta: o leste é a direção onde o Sol nasce e onde outros astros surgem ao longo do dia, movendo-se gradualmente para o oeste. 5. Como os astros se comportam no céu em relação às direções cardeais ao longo do dia? Resposta: os astros vão ficando mais altos no céu até começarem a se aproximar do horizonte e se esconderem no oeste, indicando a passagem do tempo e a mudança de direções. 6. Qual é a importância de observar onde nascem ou se põem os astros para encontrar as direções norte e sul? Resposta: observar os movimentos dos astros ajuda a determinar as direções cardeais, permitindo uma orientação básica no ambiente. 7. O que acontece ao esticar o braço direito em direção ao leste e o esquerdo para o oeste? Resposta: esticar os braços dessa maneira resulta em ter a direção norte à frente e a direção sul nas costas, facilitando a orientação em relação às direções cardeais. 8. Por que é importante conhecer as direções cardeais em atividades ao ar livre? Resposta: conhecer as direções cardeais é essencial para se orientar em ambientes externos, facilitando a navegação e a localização. 9. Como a observação dos astros pode auxiliar na orientação em locais sem recursos tecnológicos? Resposta: observar os movimentos dos astros como o Sol pode fornecer pistas sobre as direções cardeais e ajudar na orientação em locais remotos ou sem recursos tecnológicos. 10. Qual é a relação entre a posição do Sol e a determinação das direções cardeais? Resposta: a posição do Sol, especialmente ao nascer e se pôr, é fundamental para identificar as direções cardeais, sendo uma referência natural para a orientação no ambiente. E com essa última pergunta acabamos. Então é isso, amiguinho. Gostou? Então não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar esse vídeo com seus colegas e amigos. E se inscreva no canal da Juju, ative o sininho para não perder nada e ser sempre avisado sobre novos conteúdos que podem te ajudar bastante nos seus estudos e nas suas provas da sua escola. Até a próxima!